Dias de hoje, nós vamos pensei, meu Deus, eu estou no mundo espiritual ou estou na terra? Muito bem, e nós vamos fazer o possível e o impossível para podermos trazer aquela imagem, aquele ato, aquele fato para os nossos dias atuais, porque nós precisamos interpretar essas coisas de Jesus, essas passagens de Jesus, para que a gente possa utilizá-la no nosso dia a dia. Então nós vamos ver ali a Santa Ceia, mas aí está envolvida com uma série de símbolos importantes para a gente poder abrir o pensamento, abrir o conhecimento sobre isso. Eu mergulhei um pouquinho, conheci um pouquinho de algumas coisas, e aí nós vamos entender que existe algo que aconteceu antes e algo que aconteceu depois. E nós vamos nos concentrar, por exemplo, porque nesse fenômeno foi exatamente a lição que ela viu a respeito do lava-pés. Viram aquele fato do lava-pés que Jesus se preparou para lavar os pés dos discípulos e eles não quiseram que lavasse, e aí ele explicou por que eles queriam que lavasse o corpo todo, mas não era o caso. Mas era muito comum a gente perceber que o fenômeno do lava-pés era muito comum porque as pessoas andavam muito por deserto, por lugares difíceis. Então sempre tinha um bom anfitrião, sempre tinha uma jarra de água para oferecer para o peregrino, para aquele que andava pelo deserto, aquela água para refrescar os pés e limpar os pés daquela areia, daquela coisa que ele tinha acumulado ao longo desse caminho. Então era um ato muito comum e era uma coisa de acolhimento também, porque quando a pessoa oferecia água, ela acolhia aquele transeunte para dentro do seu lar. Então nós temos aí, na verdade, uma colocação muito interessante, uma passagem muito interessante, porque nesse ato é que Jesus fala que se ele não pudesse lavar o pé, eles não poderiam entrar no reino dos céus junto com ele. Então aí eles falaram, então lava o pé, lava a mão, o braço. Falou, não, mas não é o caso, não é mesmo? Bom, é importante a gente lembrar também que naquela época a escravidão era diferente das de hoje. As de hoje não, que eu quero dizer, as que nós conhecemos na nossa atualidade aqui no Ocidente. Porque no Oriente, quando o escravo tinha que fazer um trabalho desse, ele cingia, tirava a túnica e colocava a túnica sob os rins e fazia esse trabalho. Mas era interessante também que o aspecto de escravidão era também diferente do que a gente conhece hoje, porque os escravos eram aquelas pessoas que tinham dívidas não pagas. Então, nós vimos uma ou duas vezes no Evangelho o Senhor que mandou escravizar aquele pai de família porque ele não conseguia pagar uma dívida e ele ficou muito aborrecido. Aí o senhor maior verificou o que ele tinha feito, tinha perdoado a dívida dele e ele não tinha perdoado a dívida do outro. E aí mandou soltar o outro e mandou prender ele. Eu acho que vocês mais ou menos se lembram disso, não é? Então as pessoas eram escravizadas porque não pagavam dívidas. Hoje, graças a Deus, mudamos muito esse conceito, especialmente aqui no Ocidente. Mas ao tempo de Jesus, lá atrás, há 2000 anos no Oriente, era assim que se tornava escravos. E a gente vai vendo também na literatura que era muito comum uma família inteira se tornar escravo, dependendo da ordem, do valor, da combinação, do contrato, era uma família inteira que se tornava escrava. Mas enfim, Jesus tomou aquela postura, mas os apóstolos ficaram absolutamente abismados, porque imaginem, o Senhor que está chegando, o Messias que há de vir, que eles entenderam, perceberam que Jesus era o Messias, que viria. No começo eles tinham aquela ideia que ele viria numa carruagem, cheia de poder, cheia de soberba, ia tomar conta do mundo, ia fazer um monte de coisa, ali cingido com uma túnica protegendo a sua parte íntima, lavando os pés dos discípulos na figura de um escravo. E aí nós vamos perceber que ele deixa um ensinamento seguinte, que aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Olha, isso antecede a última ceia. Então ele faz isso em preparação à ceia, porque ele já sabia que alguma coisa ia acontecer depois daquela ceia, não é? Jesus sabia de tudo, muito mais do que a gente pode imaginar. Bom, aí
Ele tem aquela passagem de mandar pegar um animalzinho, né, que estava em determinado lugar, pega aquele animalzinho, um burrinho lá e traz ele para cá, ele vai estar amarrado assim, assim. E se tentarem te impedir, fala que você vai trazer para o Senhor, é Ele que vai utilizar. E aí ele faz uma entrada triunfal em Jerusalém, olha só. Só que ali, algumas pessoas observaram que ele não estava, por assim dizer, alegre, feliz, contente, exultante com aquela entrada. Ele estava com a cara, com o rosto bastante sério, porque ele sabia que aquilo, na verdade, era uma espécie de despedida dele do mundo, não é? Então ele entra ali, as pessoas tem lá, colocam ramos para ele passar, e ele passa ali com aquele burrinho, todo mundo louvando, agradecendo, fazendo aquela festa por ele. Talvez as mesmas pessoas que por algumas moedas gritaram o nome de Barrabás na hora do julgamento extremo, talvez a maioria das mesmas pessoas. Então, ele sabia exatamente o que estava acontecendo ali e ele faz então essa entrada triunfal. Depois chega a tal última ceia. Essa última ceia, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão perceber que tem uma série de informações desse quadro do Da Vinci. Então tem gente que vai lá, puxa o quadro para frente, puxa para trás, tem uma imagem aqui, tem uma criança ali, tem uma mulher aqui, tem não sei o que aqui, mas a gente segue o Evangelho e percebe que ele está ali reunido com os discípulos e apóstolos, dando a eles, vejam bem, a possibilidade, a condição, o encargo de prosseguir com a tarefa, dando eles, por exemplo, uma espécie de um cargo, né? Um cargo que eles iriam continuar com aquele trabalho, e esse trabalho seria de suma importância, e aí, a partir daí, surgiria o que nós hoje conhecemos, a religião católica cristã, a religião cristã. Bom, naqueles momentos, coisas muito interessantes aconteciam, porque o fazer uma refeição junto tem um símbolo interessante, que é interessante até para nós sabermos. Na tradição judaica, o fazer uma refeição junto representa alguma coisa muito maior do que a gente imagina. Representa que a pessoa entra na intimidade do lar, da família, entra profundamente nos embates daquela família, nos entendimentos familiares daquele lugar, daquelas pessoas. Então, fazer uma refeição com pessoas convidadas significa que você está convidando aquela pessoa para ser uma espécie de amigo íntimo seu. Porque a refeição, na verdade, era tido como alguma coisa que os judeus precisavam sempre realizar, uma espécie de celebração constante. Então eles pediam para celebrar, os antigos profetas falavam da celebração que precisava ser no café da manhã, no almoço, no jantar, estar sempre com a mesa completa, com todos os familiares, com todas as pessoas ao redor, para que aquilo pudesse sempre celebrar alguma coisa. Essa era uma das felicidades que eles tinham, que era essa, sentar à mesa para fazer essa celebração. De uma certa forma, a nossa cultura mais ou menos incorporou isso, porque a gente vê que as nossas festas mais ou menos representam isso. A gente chama as pessoas íntimas da gente, que a gente gosta muito, que a gente ama, para que possa participar da gente de uma alegria, ou seja, celebrar junto, sentar numa mesa junto. Vamos fazer uma parte para a gente entender que esta celebração da Santa Ceia é que deu toda uma ramificação para a Igreja Católica. Porque todo mundo já deve ter ouvido falar de uma palavrinha chamada missa. Já ouviram falar, obviamente. Missa representa mesa. E vocês podem se lembrar, muitos de nós já participamos de uma missa, seja ela de qual natureza for, em que ali o representante, o sacerdote, ele então, num determinado momento, ele partilha o pão, oferece a hóstia, né, que é o corpo de Jesus, e o sangue de Jesus, através do vinho, que foi exatamente o que Jesus fez nesta última ceia. Então, toda a estrutura da Igreja Católica está centralizada neste ponto do Evangelho. Olha que interessante. O ponto que está centralizado, por exemplo, os nossos irmãos protestantes, já é um outro ponto do Evangelho, que já é o fenômeno do Pentecoste. Todo mundo já deve ter ouvido falar que algumas igrejas adotam o nome de Igreja Pentecostal,
porque está centralizada no fenômeno do Pentecoste. E qual é esse fenômeno? Esse fenômeno, na verdade, é aquele fenômeno das línguas de fogo, onde as pessoas estavam misturadas numa praça e cada uma dessas pessoas falava uma língua. E alguns apóstolos começaram a falar na língua de cada uma daquelas pessoas que estavam localizadas naquela praça. Pois houve lá uma polêmica, disseram que eles poderiam estar fora de si, alcoolizados, mas aí o Pedro levanta e fala, mas como é que alguém pode estar alcoolizado nas primeiras horas da manhã? É quase impossível isso. E aí o fenômeno do Pentecoste ficou conhecido, está lá em Atos dos Apóstolos, e esse fenômeno é que deu base e sustentação para os nossos irmãos protestantes, que hoje nós temos as igrejas pentecostais, ou novas pentecostais, que são as novas igrejas evangélicas que foram surgindo ao longo dos anos. Mas, enfim, a gente vai descobrindo aí que existem muitos símbolos que são no nosso dia a dia e que a gente muitas vezes não tinha tentado e percebido. E ali Jesus conversa, diz para eles mais ou menos o que ia acontecer com eles. Eles disseram que não, ali tem toda uma história da negação de Pedro, tem aquela coisa assim que Jesus lança, né? Aquela proposta de saber quem é que ia fazer aquilo que não deveria ter feito. E aí surge uma das coisas mais bonitas que talvez possa servir para a gente, para o nosso dia a dia, que é justamente o perdão antecipado. Então, Jesus, com a possibilidade que ele tinha, não é? Ele realiza ali um perdão antecipado a Judas, porque ele permite que Judas vá fazer o que ele tem que fazer, não é? E naquele instante, ele então perdoa o Judas, porque sabia exatamente o que ele ia fazer. Quer dizer, fica imaginando a gente com a nossa criancice, por assim dizer, querer enganar Jesus, ou querer passar Jesus à frente, ou querer passar Jesus para trás. E ele, obviamente, o governador do planeta, sabia de todas as informações que precisava saber durante toda a sua vida. E aí ele oferece esse perdão para Jesus. Então aí, Jesus oferece esse perdão para Judas. Então aí nós vamos vendo a grandeza de Jesus. Talvez a única informação que nós tenhamos de um perdão antecipado, porque normalmente os evangelhos falam do perdão posterior, não é? Que nós recebemos uma ofensa, alguma coisa acontece com a gente e a gente perdoa posteriormente ao fato. Mas nesse caso o perdão aconteceu antes do fato, porque Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Mas isso é um exemplo muito bonito para nós, porque nós precisamos muitas vezes ter aquela a acepção, ou termos o discernimento. Vejam, o Judas não agiu com má intenção. O Judas agiu com uma má percepção de Jesus. Por que a má percepção? Porque na cabeça de Judas, ele acreditava que Jesus tinha que assumir o poder do mundo. Ele teria que entrar no lugar do César. Ele teria que governar o mundo através das leis materiais, das coisas materiais. E Jesus sabia, tinha certeza que não veio para isso. Ele veio para outros objetivos, com outros objetivos, que era governar o mundo espiritualmente por toda a eternidade. Então, a percepção de Judas fez com que ele cometesse este erro terrível de acreditar que ele ia conseguir colocar Jesus numa condição de relevância para que ele pudesse governar o mundo, ou governar os judeus, ou governar acima dos Césares, acima dos romanos. E aí houve toda aquela confusão que todo mundo sabe, porque ele acabou entregando Jesus, acreditando que eles iam colocar ele no lugar de destaque, e na verdade eles estavam buscando Jesus porque tinham ciúme dele, tinham vontade de tirá-lo da terra, tinham vontade de tirar ele de circulação, porque ele trazia muitos problemas para os nossos irmãos ao redor. Ao tempo, os problemas que ele trazia eram assim, coisas que os sacerdotes judaicos, os rabinos e os estudiosos judeus, muitas vezes se viam diante de situações constrangedoras, porque eles pregavam muito as coisas materiais, as coisas de condições materiais, de algumas coisas exteriores, de cultos exteriores, e Jesus falava do culto interior, das coisas interiores, que era uma coisa totalmente diferente. Então, nós temos lá diversos episódios, todo mundo deve se lembrar também, que aqueles episódios que as pessoas muitas vezes vivem, não é?
que é assim, trabalhar no dia de sábado, não honrar o sábado, os horários, né, do Shabat, das 6 do sábado, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, não se pode fazer nenhum tipo de trabalho. Aí as curas que eram realizadas, as coisas que eram realizadas, e isso deixou o Sinédrio assim numa condição muito, mas muito difícil, e eles conspiraram para tirar Jesus do caminho das condições, até porque eles imaginavam que o Messias nunca viria numa noite escura. Olha só, começa daí a ignorância nossa, né? Eles acreditavam que o Messias viria assim num carro enorme que pudesse fazer frente a uma série de coisas e pudesse demonstrar claramente que ele era o Messias. Mas aí Jesus vem numa noite obscura, né, de um casalzinho também desconhecido, são lá socorridos por uma pensão, no fundo de uma pensão, numa estrebaria. Ele jamais podia imaginar, pelo orgulho de raça, que Jesus viria dessa forma humilde. E aí surgiu esse conflito todo, quer dizer, eles não aceitaram Jesus como Messias e ainda não aceitam até hoje, 2000 anos passados. Mas aí tem um detalhe interessante, por quê? Porque hoje já existem movimentos, não no Brasil, mas onde tem o maior número de judeus, que é em Nova York, talvez até mais do que em Israel, não tenho certeza, mas talvez até mais, aonde eles fazem um movimento para aceitar Jesus, uma espécie de um processo para que Jesus seja aceito como o Messias prometido, porque, convenhamos, não é? Eles estavam esperando o Messias há 2000 anos atrás, e até hoje ele não apareceu, não surgiu. Mas é um engano, porque ele apareceu, só que eles não tiveram a percepção necessária para entender que ele está aqui, já esteve conosco, já deixou a sua tarefa e seguir em frente. Apareceu uma mensagenzinha aqui no computador, encerraremos a sessão, sim, estamos trabalhando, tem que avisar que estamos trabalhando aqui, senão vai desligar. Vamos ver, tomara que não, né? Bom, então, essa é a grande dificuldade. E aí Jesus deixou todos os ensinamentos possíveis para nós e nós, muitas vezes, ainda não temos a percepção de entender Jesus no seu devido lugar. Vejam que hoje ainda a gente se embate muito a respeito de Jesus, não os católicos, os protestantes, os espíritas, os cristãos, mas muitos dos nossos irmãos ainda têm dificuldade de entender, de aceitar, de compreender as ideias de Jesus. Muito embora Jesus disse que todos esses que abriram novas religiões foram enviados seus. Todos esses outros aí, que nós conhecemos aí no Oriente, mesmo no Ocidente, todos eles foram enviados de Jesus. Porém, num determinado momento, eles se acreditaram ser realmente assim uma sumidade do planeta e acabaram aceitando a ideia de que eles eram os enviados, que eles eram os missionários, e na verdade eles eram tão somente enviados de Jesus. Tanto isso é real que no Alcorão, por exemplo, existem muitas passagens de Jesus. Eles reconhecem Jesus, porém Jesus como um simples profeta. Assim como também os nossos irmãos hebreus também reconhecem Jesus, mas como um simples profeta e nada mais além disso. E nós sabemos que Jesus está muito acima disso. Pelo seu exemplo, pelos seus ensinos, a gente percebe que Jesus está muito acima. Bom, aí nós vamos ter lá o fenômeno do vinho, né, do pão, a partilha do pão, aquele pão sem fermento, que hoje também para nós é uma coisa muito boa, né? Porque o pão hoje é tão combatido, né? O pão hoje, todo mundo está falando, não pode comer pão, porque pão tem carboidrato, porque tem pão glúten, tem não sei o quê, tem não sei tantas coisas, né? Mas na época o pão era bem diferente, não tinha os elementos químicos que o nosso pão tem hoje. Então o pão era um era um alimento em que as pessoas se utilizavam muito. E a figura do vinho, por assim dizer, o vinho também tem um significado, né? O vinho tem um significado muito importante, que inclusive o Kardec coloca na cepa do Livro dos Espíritos, coloca essa cepa no Livro dos Espíritos, que é o vinho, que são 3 etapas que o vinho pode cumprir. Ele explica lá alguma coisa relativo ao suco, à fermentação e à fruta propriamente dita. Então nós temos as três etapas. E na fermentação nós temos a ressurreição, né? Nós temos um renascimento
de alguma coisa que é importante. Importante a gente saber também, a época, que o vinho, por assim dizer, as pessoas tomavam o vinho diluído em 10 partes. Isso praticamente ninguém fala a respeito disso, mas 1 litro de vinho era diluído em 10 litros de água, porque existia uma questão sanitária. Nós não tínhamos na época saneamento básico, essas coisas, então o vinho era diluído em 10 vezes para ajudar no aspecto sanitário. Eu não sei se vocês sabem, mas os judeus têm uma profundidade de entendimento a respeito de diversos alimentos, e tudo isso era para preservar o povo, para que eles não cometessem excessos, exageros. Então tem lá algumas proibições de algum tipo de carne, de alguns tipos de coisa, não é? Que o judeu efetivamente, até hoje ainda, pelas suas tradições, eles não podem se alimentar. E o que é pior, o que é melhor, né? Não sei se é pior ou se é melhor, existe ainda uma comida sofisticada, que é autenticada pelos rabinos, que é uma comida kasher. E essa comida kasher tem que ser autenticada por religiosos do templo. E o negócio virou tão exagerado, com todo respeito, claro, que até Coca-Cola pode ser kasher ou pode não ser kasher. O que significa isso? Significa a forma de preparo. Então tem que ser preparado de acordo com a forma que se tinha de 5.000 anos atrás. Então não pode misturar a água que vem de um lago, de um rio, não pode misturar essa química com aquela. Pode fazer as misturas, mas de acordo com o que eles entendiam que era realizado aí há muitos séculos atrás. Então hoje ainda tem essa comida kasher, que também é uma comida muito cara, não é só lá para os nossos irmãos que são muito bem abastados. Bom, voltando para a última ceia, a gente vê ali Jesus numa conversa, depois de ter feito o fenômeno, o fato do lava-pés, depois de ter passado triunfalmente por Jerusalém, ter entrado em Jerusalém, nós temos eles sentados à mesa. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a mesa não é uma mesa igual à nossa do Ocidente. A mesa do Oriente era uma mesa baixa, então eles sentavam baixo, não é? Sentavam no chão, sentavam agachados, mais ou menos agachados no chão. Era uma mesa bem diferente do que é a nossa. Alguns retratam de acordo com o que sabem, com o que imaginam, mas na verdade a gente vem buscando essas tradições. E aí nós vamos ver algumas orientações que Jesus faz para os discípulos, para os apóstolos, para a continuação do seu trabalho, do seu evangelho. A gente viu que isso aconteceu no mês de Nissan, é o mês entre março e abril, justamente na Páscoa judaica. A Páscoa judaica tem como característica a saída da escravidão do Egito. Olha só quanto símbolo, né? É diferente da Páscoa cristã, porque a Páscoa cristã celebra o renascimento, a ressurreição de Jesus, que é bem diferente, não é? Então, elas são mais ou menos próximas, mas a Páscoa judaica celebra a saída da escravidão do Egito. E aí eles tinham que sorver um cordeiro. E olha que tinha uma coisa curiosa, porque o cordeiro... Aí vem um ensinamento curioso, interessante, porque o cordeiro, ele tinha que ser cuidado pela família, e esse cordeiro tinha que ser assim, uma espécie de animalzinho de estimação da família. Olha só que coisa. Então as crianças cuidavam dele, brincavam com ele e tudo, e no dia era justamente ele que seria imolado. E aí vem a expressão Cordeiro de Deus, né? Que tira os erros, os pecados do mundo, né? Nós temos essa situação aí da Igreja Católica, né? Porque é este Cordeiro que simboliza, tem uma série de símbolos para os nossos irmãos, e são símbolos curiosos, porque na verdade, nós jamais teríamos coragem aqui no Ocidente de pegar um animalzinho doméstico e sacrificá-lo e comê-lo. Era um negócio assim, mas é aquela coisa do ensinamento da perda, do desprendimento, tem uma série de coisas atrás disso, não é? Por trás disso. E não pode deixar para o dia seguinte, o que não for sorvido tem que ser queimado, então tem uma série de coisas por trás disso que a gente ainda não conseguiu aprofundar-se, não viu ainda muita importância nisso, mas não conseguiu aprofundar-se. Os nossos irmãos judeus talvez saibam melhor por que dessas coisas,
mas a gente não conseguiu ainda aprofundar a esse respeito. Prosseguindo na última ceia, a gente vai percebendo que existe ali um diálogo de Jesus com alguns discípulos, né? E aí ele fala dos trabalhos que teriam que ser feitos, da paciência, da perseverança que deveria fazer, realizar com as pessoas, né? Trabalhar. E a gente vai percebendo que ali ele fala uma frase muito bacana, que nós precisamos ter isso muito forte em mente, que ele coloca pra gente que nós precisaríamos amar não ao próximo como a si mesmo, mas amar as pessoas como ele amou. E aí é o ápice do amor, não é? Porque Jesus chegou a dar a própria vida para que nós pudéssemos ter um entendimento maior, um ensinamento maior para a nossa imortalidade. Então, ele não recua diante das provas que ia passar, porque ele poderia muito bem ter adiado aquilo, poderia ter suspendido aquilo de alguma forma, mas ele passa todas essas dificuldades justamente para deixar um exemplo maior do trabalho e do sacrifício, que nós, como cristãos, não podemos medir forças, né? Medir forças não é bem o termo, mas ter alguma medida para que a gente possa não se sacrificar pelo nosso semelhante. Nós precisamos aprender a se sacrificar por eles, a fazer o que for possível por eles. Nesses últimos dias, tive um conhecido que desencarnou, que faleceu, e aí veio a questão, não é? Será que a gente fez o que poderia ter sido feito por ele? Será que nós o ajudamos como poderia? E aí nós precisamos sempre pensar nisso, porque às vezes a gente vive de uma forma tão aberta, tão solta, tão largada, e a gente deixa passar oportunidades valiosas de realizar alguma coisa por alguém, de favorecer, de trabalhar, de se imolar em favor dos nossos semelhantes, porque em verdade nós somos irmãos uns dos outros. Jesus já nos deixou isso muito claro através da oração dominical. Mas nós ainda não conseguimos entender o nível de irmandade que nós temos uns com os outros. Porque a gente ainda conspira contra o semelhante, a gente ainda quer dominar o próximo, a gente ainda quer massacrar, quer apontar os seus defeitos, quer pisar na sua cabeça, quer se aproveitar, quer tirar recursos, quer inclusive realizar furtos, roubos e coisas horríveis uns com os outros. Nós entendemos ainda o que significa essa irmandade. Porque quando nós conseguirmos entender com relação à nossa ligação espiritual de uns para com os outros, nós vamos devagarzinho abandonando essas coisas que não estão dentro do nosso cronograma. Nós não estamos aqui para realizar nada disso. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para nos amarmos intensamente uns aos outros. Mas qualquer motivo que nós possamos ter de uns para com os outros, nós já temos motivos para querer abandonar, ficar longe, se distanciar. Então nunca é tarde para que a gente possa fazer uma ligação para aquela pessoa difícil que nós temos na família ou em amizade. Nunca é tarde para a gente fazer um agrado, um apoio, uma ajuda, muitas vezes para uma pessoa que você talvez tenha dúvidas do merecimento. Nunca é tarde para a gente se dedicar em favor dos nossos semelhantes. Vejam, a Casa Espírita busca esse trabalho. Esse trabalho que se faz com alimentos, olha a simbologia do alimento, o que significa esse alimento, agora a gente sabe. Por que nós temos nos alimentos para sentarmos à mesa, para que eles possam ter um pouquinho de felicidade, possam convidar alguém que possa estar junto. Nós estamos favorecendo essas pessoas a terem condições e terem bom ânimo de seguirem adiante. Isso é que Jesus ensina com esta última ceia, que nós não podemos desanimar, desistir, parar, se desequilibrar, nós precisamos perseverar, continuar, seguir. Então, muitas vezes a gente senta em todos os bancos de casa religiosa, de todas as naturezas, mas não consegue entender o que é que nós estamos fazendo dentro da casa religiosa. Porque a gente sai daqui, muitas vezes, dá 2 passos na rua, e lá na rua a gente já começa a ver um erro no semelhante, a apontar o outro, a fazer aquilo para o outro, a menosprezar tal ou qual situação, e a gente não consegue entender o que exatamente estamos fazendo aqui. Só buscar recursos, ótimo, tudo bem, mas será que não tem uma parte nossa, que nós devemos e precisamos buscar, realizar? O que é que nós estamos fazendo sentando numa cadeira de uma casa espírita, de uma casa religiosa qualquer? Nós estamos para nos renovarmos, para nos melhorarmos, para crescermos, nos aprimorarmos.
Não podemos continuar a mesma pessoa que éramos há 10, 20, 30, 50, 1000 anos atrás. Nós precisamos renovar. Jesus veio até nós para nos ajudar nessa renovação. E nós não conseguimos entender. A gente muitas vezes vem na casa do Espírito para cumprir uma obrigação. Porque o fulano vai, quer que eu vou. Aí vai, aí chega aqui sem nenhum interesse, sem nenhuma vontade. O que é que nós estamos fazendo aqui? É isso que nós precisamos se perguntar. Qual é o nosso objetivo dentro dessa casa? O que nós vamos fazer a partir daqui? Nós estamos aqui ouvindo alguma pessoa falando, mas e depois? O que vai acontecer com a gente? O que nós vamos fazer? O que nós vamos realizar? Nós estamos dispostos a nos sacrificar por alguém? Se alguém nos pedir uma carona aí, a gente vai estar disposto a oferecer? Se alguém nos telefonar a altas horas da noite pedindo uma ajuda, nós estamos prontos para realizar? O que é que nós estamos fazendo dentro da casa religiosa, especialmente a casa religiosa cristã? Qual é o nosso objetivo? Então, parece gente perturbada falando, né? Maravilhoso. Crescer, não é? Crescer. Então, nós precisamos aprender. Sempre com Jesus. Fazer a autoestima, a auto-reforma, porque só dá valor para o ser humano quando morre. Valor. Na maioria das vezes. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Nós temos força e o que é melhor, nós temos celular com ligação ilimitada. Há 10 anos atrás custava uma fortuna fazer uma ligação. Hoje, qualquer plano que a gente faz, a maioria deles nos dão ligação ilimitada, porque a maioria não quer mais ligar para ninguém, só quer mandar recado. Ufa! Agora as operadoras vão vir contra mim e falar assim, você está motivando as pessoas a fazer ligação, a gente está até diminuindo os canais de ligação, porque ninguém está usando ligação mais, né, meu Deus do céu? Então, façamos esse esforço que para nós é de suma importância. Nós precisamos interiorizar o Cristo. Não adianta a gente ficar só na superfície, isso só vai nos causar problemas. Quando a gente se aprofunda, quando a gente se dispõe, a gente se compromete, as coisas começam a rodar diferente para nós. Nós vamos começar a entender, vamos ter uma qualidade de vida muito diferente do que nós temos. Porque hoje a nossa qualidade de vida é absolutamente sofrível. Porque a gente não sabe se põe o pé nos ensinamentos cristãos ou se põe o pé nos ensinamentos materiais. A gente fica nessa dúvida, uma dúvida cruel. E Jesus está o tempo todo nos ajudando, nos informando e dizendo, nós já podemos ser felizes. Nós estamos na Terra, a Terra é um palco mesmo de dificuldades, de problemas, mas já é possível ser feliz aqui, mesmo vivendo dificuldades. Porque se você vai, por exemplo, numa casa de recuperação orgânica, de saúde, você vê lá pessoas que estão lá com problemas graves de saúde, porém estão confiantes, estão otimistas, estão tranquilos. Ao mesmo lado, às vezes no mesmo quarto ao lado, você vê aquelas pessoas derrubadas, entristecidas, chateadas, vivendo um verdadeiro pandemônio mental, porque não consegue aceitar, por que sou eu que estou com isso, por que eu tenho esse problema, por que foi comigo, eu nunca fiz nada assim, nunca fiz nada errado, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Mas quando a gente tem o Cristo no coração, tudo é mais fácil a gente entender, porque nós vamos entender agora com a doutrina que nós somos imortais, que nós já vivemos, que nós já erramos, que nós já acertamos, que nós temos uma coleção de informações que nós precisamos rever ao longo do nosso caminho, que não importa se é de agora ou se é de 500 anos atrás ou 2000 anos atrás, mas que nós vamos rever os nossos caminhos. Então, estejamos certos, convictos, confiantes, porque a mensagem maior do Cristo é justamente essa, que nós nos amemos como Ele nos amou. Aí você vê, Jesus dormia poucos minutos por dia, porque o trabalho dele era intenso, ele não podia perder tempo algum. Muitas vezes em oração, em vigilância, muitas vezes procurando buscar a inspiração maior em condições diversas, muito embora a gente saiba que ele talvez nem precisasse disso. Mas nós, muitas vezes, passamos dias, meses a fio, sem sequer se dirigir ao Criador, sem sequer imaginar de que nós somos seres espirituais e somos seres imortais, que nós não estamos na Terra pela primeira vez, que nós temos todo um cabedal de conhecimento, todo um cabedal de problemas a serem resolvidos, que nós não estamos aqui para brincar tão somente, para usufruir do planeta como se fosse um hotel 5 estrelas, muito embora ele seja, mas nós estamos aqui para trabalhar. Quantos minutos nós temos?
Mais 5 minutos. 5. Obrigado. Caridade, glorificada sejas onde fores. Mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho. Mãos que revelam lírio aberto às dores. Mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores. Mão que convertes lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, o amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Bom,